Pare. Independentemente do que você esteja fazendo neste exato momento, pare. O que eu tenho para lhe dizer não é para todos os ouvidos, mas é direcionado especificamente para você. Algo aconteceu em sua vida neste 1º de junho. Você pode não ter ainda as palavras exatas para descrever, mas um movimento profundo ocorreu em seu espírito. O teste silencioso que você tem atravessado, aquele período em que parecia que o céu estava de bronze e as respostas não chegavam, finalmente terminou. Você sentiu a mudança. Você sentiu o peso se deslocando. Eu vim aqui hoje para lhe contar exatamente o que isso significa. Neste momento de transição, você vai reconhecer a verdade por trás da espera exaustiva. Antes que este nosso encontro termine, você vai compreender as 3 razões fundamentais pelas quais o seu caminho pareceu tão estreito e solitário nos últimos meses. Você vai identificar o sinal claro de que a sua calibração terminou. E mais importante, você receberá a confirmação da nova estação que se abre diante de você. Uma estação que não exige mais o seu esforço desesperado, mas a sua rendição consciente. Esteja comigo, pois o que vou revelar é a chave que destranca a porta que você tanto tentou abrir. Você tem vivido sinais que para o mundo pareceriam apenas cansaço, mas que para o seu espírito são avisos de uma mudança de frequência. Você sentiu ondas repentinas de exaustão, um cansaço que não é físico, mas que parece vir da própria alma, como se você estivesse carregando o peso de um mundo que não lhe pertence. Você sentiu um isolamento estranho, uma distância crescente em relação a conversas e lugares que antes eram o seu ambiente natural e agora parecem vazios, desprovidos de significado real. E talvez o mais desconcertante de tudo tenha sido a sensação de que o tempo estava parado. Você olhava para o relógio e os dias se arrastavam, enquanto o seu interior gritava por uma urgência que nada no mundo... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Do exterior parecia acompanhar. Muitos teriam chamado isso de derrota. Muitos teriam se entregado ao desânimo ou à crença de que foram abandonados. Mas eu estou aqui para lhe dizer que você não foi abandonado. Você foi calibrado. Aquela exaustão que você sentiu não era o sinal de que você estava perdendo a batalha. Era a evidência clara de que o seu espírito estava sendo ajustado para uma vibração mais elevada. Você precisava dessa pausa, desse deserto, desse silêncio absoluto, para que o ruído das suas próprias expectativas fosse completamente silenciado. O que você viveu não foi um período de estagnação, mas a preparação necessária para que você pudesse suportar o peso da revelação que Deus está pronto para lhe entregar agora, neste exato instante, neste 1º dia de junho. Se mesmo uma destas coisas que acabei de descrever tocou o seu âmago, se ao ouvir essas palavras você sentiu os seus ombros finalmente relaxarem, então saiba que este é o momento de marcar a sua posição. O número 8 representa o infinito em pé.
A frequência da abundância que não conhece limites e que começa a fluir quando a preparação encontra a aceitação. O ato físico de digitar esses 3 números é a sua forma de dizer sim para o novo, de selar o seu acordo com a frequência que agora começa a habitar a sua vida. 888. Digite, firme o seu compromisso, e então volte imediatamente para mim, pois ainda precisamos caminhar pela revelação da causa. Você tem operado sob um padrão que eu chamo de força desnecessária. Você tem passado meses, talvez anos, tentando empurrar portas que, em retrospectiva, estavam sendo seguradas por uma proteção que você não conseguia enxergar. Você via a resistência como um sinal de que precisava de mais esforço, de mais suor, de mais sacrifício. Mas o que você não percebeu é que o Criador estava guardando essas portas, porque o que estava atrás delas ainda não estava pronto para você, ou, mais provavelmente, porque você ainda não estava pronto para o que elas exigiam. Você tentou forçar o tempo, tentou forçar o destino, tentou forçar o reconhecimento de pessoas que não tinham a capacidade de enxergar a semente que estava sendo plantada dentro de você. O padrão era o da autossuficiência disfarçada de fé. Você acreditava que se não fizesse, nada aconteceria. E ao viver nessa tensão constante, você impediu que a sua própria essência florescesse no tempo certo. Mas agora a resistência cessou. Você sente isso, não sente? Aquele nó que ficava na boca do estômago, aquela ansiedade de que algo essencial estivesse escapando entre os seus dedos, está começando a se dissolver. A sua luta não foi em vão, ela foi o cinzel que removeu as partes de você que ainda buscavam aprovação externa. A revelação de que você foi escolhido não é algo que você deva provar aos outros. É um fato que você deve apenas sustentar com a dignidade de quem sabe quem é. Estamos entrando na camada mais profunda, onde a sua identidade foi forjada no fogo do silêncio. Imagine uma jardineira experiente, alguém que entende que antes de ver a flor é preciso que a raiz se aprofunde. Ela não poda a árvore por crueldade. Ela poda para que a energia não se perca em galhos que não darão fruto. Nos últimos meses, tudo o que não era essencial foi podado da sua vida. As amizades que não correspondiam à sua nova vibração, os projetos que drenavam o seu tempo, as preocupações que ocupavam o espaço da sua paz. Tudo isso foi retirado. Você achou que estava perdendo, mas estava sendo limpo. Você estava sendo preparado para o crescimento que vem a seguir. Um crescimento que não será gradual, mas súbito e abundante. A raiz agora está firme, a estrutura está pronta e o solo foi nutrido pelo tempo de espera que você honrou. Você se encontra no limiar do seu maior propósito. Deixe que esse reconhecimento se fixe onde ele acaba de tocar. O simples ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne uma marca permanente em seu próprio registro, uma declaração de que você parou de lutar contra o fluxo e começou a colaborar com o propósito. Digite essas palavras e então mantenha-se aqui comigo, pois precisamos mergulhar ainda mais fundo na verdade que está sendo revelada. Sabe, há algo de sagrado em saber quando o silêncio deixa de ser um vazio e passa a ser uma resposta. Se esta mensagem está ecoando em seu espírito, confirmando o que você já sabia lá no fundo, mas não conseguia verbalizar para ninguém, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não o encare como um número ou uma métrica, mas como uma concordância silenciosa, um selo invisível que confirma que o que foi nomeado aqui hoje é a verdade pura e simples. É a sua maneira de dizer que o que foi despertado não será esquecido quando este momento terminar, mas será carregado como um mapa para os próximos passos da sua jornada. Muitos buscam o barulho das respostas rápidas, a pressa das conquistas que brilham por um instante e logo se apagam. Mas você não está aqui por isso.
Você está aqui porque a sua alma reconhece que a pressa é a inimiga da profundidade. Quando tentei forçar aquelas portas, você estava agindo sob uma ilusão de escassez, acreditando que se não tomasse as rédeas com as próprias mãos, o destino passaria direto por você. Você tem vivido sob a pressão de ter que provar o seu valor para um mundo que muitas vezes não tem olhos para enxergar a semente que o Criador plantou em seu peito. Esse esforço constante de manter a aparência, de sustentar o peso da expectativa alheia, é o que tem exaurido a sua energia vital. Mas o padrão está mudando. A força que você usava para empurrar o destino agora está sendo redirecionada para a sustentação da sua nova identidade. Perceba que você não precisava daquelas portas que não abriram. Elas eram apenas distrações desenhadas para testar a sua resistência e a sua capacidade de permanecer fiel ao seu chamado, mesmo quando o cenário ao redor parecia indicar o contrário. A verdade é que nada que é seu pode ser perdido, e nada que deve permanecer fechado pode ser aberto pela força do seu braço. A jardineira, a sabedoria que guia o crescimento do seu propósito, sabe exatamente o que precisa ser removido para que a luz alcance os ramos que realmente darão frutos na estação que se aproxima. E essa estação, meu querido ouvinte, não é algo que você deva construir. É algo que você deve simplesmente habitar. Você tem se sentido como alguém que caminha entre dois mundos, carregando a clareza de um futuro que ninguém mais vê, enquanto mantém a calma de quem aprendeu a não se desesperar com o presente. Isso é o resultado do fogo do silêncio. Foi no isolamento, nas noites em que a única voz que você ouvia era a da sua própria intuição, que o seu caráter foi lapidado para a posição que você ocupa agora. Você não é mais o mesmo de antes de 1º de junho. O teste silencioso que você passou não foi uma provação para medir o quanto você aguentava, mas para verificar se você era capaz de soltar o controle e confiar no processo de maturação. E você passou. Você soltou. E agora, a colheita que parecia distante é, na verdade, a sua nova realidade. O que acontece daqui em diante é uma transição de paradigma. Onde antes havia esforço, agora haverá fluxo. Onde antes havia dúvida sobre o próximo passo, agora haverá uma certeza silenciosa que não precisa de explicação externa. As pessoas ao seu redor podem não entender a mudança no seu caminhar. Elas podem notar que você está mais quieto, menos preocupado em convencer os outros da sua verdade. E isso é o sinal definitivo de que a sua raiz atingiu a água viva. Você não precisa mais se justificar, pois o seu fruto falará por você na estação que se abre. A clareza que hoje inunda o seu entendimento é o resultado de meses de preparação, de um ciclo que se fecha para que o verdadeiro, o eterno e o escolhido possa finalmente se manifestar na sua vida cotidiana. Mantenha essa quietude, ela é o seu maior trunfo, o espaço sagrado onde o Criador fala com você sem as interferências do mundo exterior. O padrão que você identificou hoje não voltará a ditar o seu ritmo, pois uma vez que a luz da consciência ilumina um comportamento, ele perde o poder de nos dominar. Você agora opera a partir de uma nova base de segurança, fundamentada não no que você faz, mas naquilo que você já é por direito de nascimento. Essa é a liberdade pela qual você clamou durante tanto tempo. A liberdade de ser quem você foi criado para ser, sem as amarras da busca incessante por aprovação ou o medo do fracasso. O alívio que você sente agora não é passageiro. É o estado natural de quem se alinhou com o próprio propósito. E é a partir dessa base sólida que construiremos o restante do seu caminho. A solução, portanto, não exige de você nenhum novo esforço, nenhuma nova estratégia elaborada, nem a busca por um novo mapa. Ela exige apenas que você retorne.
Retorne àquele espaço de descanso que você habitava antes de acreditar que precisava provar seu valor ao mundo. Você passou anos tentando convencer o mundo, tentando convencer seus pares e talvez até tentando convencer a si mesmo de que o seu chamado era válido, de que a sua jornada fazia sentido. Mas hoje, a revelação é clara. Você nunca precisou provar nada. O seu valor não é algo que você constrói por meio de vitórias visíveis ou de reconhecimento alheio. Ele é a própria essência da sua existência, algo que já estava lá, intacto, mesmo nos momentos em que você se sentiu mais invisível e mais esquecido. Abandonar a necessidade de provar valor é o passo mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador que alguém pode dar. Pois é nesse momento que você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a navegar com ele. Deixe de lado as expectativas que foram colocadas sobre você por pessoas que não conhecem a profundidade da sua raiz. Elas veem apenas os galhos, elas julgam apenas as folhas, mas elas não têm acesso ao que está acontecendo nas profundezas, onde a água da verdade está sendo absorvida. Quando você para de explicar, você começa a experienciar. Quando você para de pedir permissão para ser quem você é, você começa a manifestar o que você foi destinado a ser desde antes do tempo ser contado. É um retorno à simplicidade, ao silêncio e à certeza absoluta de que você está exatamente onde deveria estar. Sente agora como essa verdade começa a assentar em seu peito. Respire fundo, permitindo que a tensão acumulada nos ombros, na nuca e até mesmo na forma como você tem conduzido seus pensamentos simplesmente se dissolva. Existe alguém que acabou de cruzar a sua mente neste exato instante. Talvez seja alguém que você conhece há anos, alguém que caminha ao seu lado em um silêncio semelhante ao seu, alguém que tem carregado fardos pesados sem nunca reclamar, alguém que tem se dedicado ao trabalho invisível enquanto observa o mundo à sua volta, correr atrás de coisas que, no fim das contas, não possuem a substância que vocês dois buscam. Esse alguém não precisa de um conselho, não precisa de uma palestra e certamente não precisa de mais ruído. O que essa pessoa precisa é desta entrega, deste reconhecimento, desta confirmação de que o silêncio dela não é um vazio, mas uma preparação. Quando você sentir esse nome ou esse rosto surgir na sua mente, não hesite. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como uma sugestão, mas como uma entrega, um testemunho de que você a viu e de que o Criador a tem visto durante todo este processo. E antes que prossigamos com os passos finais desta revelação, existe um selo de identidade que você precisa declarar sobre si mesmo. Este não é um desejo, nem uma esperança distante. É uma afirmação da sua posição atual. Diante de tudo o que foi descortinado hoje, diante de todas as vezes em que você duvidou do seu lugar no mundo, é o momento de ancorar a sua nova realidade. Não tenha pressa ao escrever. Sinta cada letra, sinta a força da declaração sendo transferida da sua consciência para o papel digital. É um ato de apropriação, uma forma de dizer ao universo e à sua própria alma que a fase da dúvida terminou e que a fase da manifestação começou. Você está assumindo o seu posto, você está ocupando o seu lugar na ordem das coisas, e essa posição não é algo que você vai perder, é algo que você vai habitar com autoridade de agora em diante. Você é comprometido com a verdade que agora pulsa em seu interior. Você é comissionado para ser um portador desta clareza, não com palavras, mas com a sua simples presença. Você é enviado para dentro da sua própria vida, para as suas relações, para o seu trabalho, carregando uma nova frequência de paz que transformará o ambiente ao seu redor sem que você precise forçar uma única mudança. Onde você pisa, a harmonia se instala, porque você parou de lutar contra a correnteza. Você é a prova viva de que o silêncio, quando bem vivido, não é uma punição, mas o ventre de uma nova vida que está
pronta para florescer. Tudo o que você carregou, todas as dores que foram transmutadas, todos os momentos de solidão que foram, na verdade, momentos de comunhão, tudo isso agora se torna o seu fundamento. Você não é mais o mesmo. Você não será mais levado por qualquer vento de doutrina ou opinião alheia, pois você aprendeu a ouvir a voz que fala por trás de todos os sons do mundo. Você não precisa mais olhar para trás, nem para o lado, nem para o alto, procurando uma confirmação que já está gravada na palma da sua própria mão. A trajetória que te trouxe até o dia 1º de junho de 2025 não foi uma série de acasos. Foi um refinamento, cada lágrima derramada em segredo, cada noite em que o sono fugiu porque a alma estava ocupada demais tentando entender o próximo passo. Tudo isso foi necessário para que a sua visão pudesse ser limpa. Você foi provado no silêncio, e o fato de ter chegado até aqui, ouvindo estas palavras com essa atenção, é a prova final de que o teste foi concluído. O Criador não te manteve no deserto para te punir, mas para garantir que, quando a porta se abrisse, você estivesse pronto para caminhar por ela, sem o peso das correntes antigas. Se você sente que nas últimas semanas o seu corpo físico pedia um repouso que parecia inalcançável, ou se as ondas de exaustão chegavam mesmo depois de horas de descanso, compreenda que isso não é doença nem fraqueza. É a calibração do seu ser. O seu espírito estava sendo ajustado para suportar a nova frequência que entra na sua vida a partir de agora. Se você sentiu que as pessoas ao seu redor pareciam distantes, ou que conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias, não se culpe. Você simplesmente mudou de sintonia. E se, ao ouvir estas palavras, algo dentro de você se acalmou, como se uma tempestade tivesse finalmente encontrado o chão, então você precisa reconhecer esse momento. Digitar o número 888 é o seu selo de aceitação para a abundância que já estava reservada para você. É a sua forma de dizer que o sim está dado. Digite 888 e logo em seguida volte para cá. O padrão que tem te bloqueado é, na verdade, uma forma de proteção que você mesmo não entendia. Você insistia em girar maçanetas de portas que, se estivessem abertas, teriam te colocado em caminhos que não eram os seus. Você olhava para o lado e via outros avançando, mas o seu ritmo é diferente porque o seu destino exige um preparo que a pressa destruiria. Pense em uma jardinagem cuidadosa. A jardineira não corta o galho da árvore porque ela odeia a árvore. Ela corta para que a energia pare de ser desperdiçada no que é superficial e passe a nutrir a raiz. O silêncio que você viveu foi a poda. A raiz agora está profunda o suficiente. A sua identidade não é mais o que os outros dizem, nem o que você alcançou com esforço humano. Você foi forjado no fogo, e agora o que você vai manifestar não virá de esforço, mas de transbordamento. Deixe que esse reconhecimento se torne permanente na sua história. Digite e depois volte para mim, porque o próximo passo é a entrega total. E enquanto você faz isso, saiba que o seu like, este gesto simples, é o seu amém sem palavras. Não é sobre números para plataformas, é sobre a sua concordância silenciosa com a verdade que foi nomeada aqui hoje. Você não precisa mais provar o seu valor para ninguém. A necessidade de justificar quem você é ou o que você busca é um hábito da sua antiga estação. Agora, a solução é o retorno ao descanso absoluto. Pare de tentar forçar o fruto a crescer. O fruto já está no ramo. Ele apenas precisa de tempo para amadurecer. Você está voltando para casa, para dentro do seu centro, onde a paz não é um sentimento passageiro, mas a sua base de operação. Há alguém em sua vida, alguém que você conhece bem, que tem atravessado um deserto muito parecido com o seu. É aquela pessoa que trabalha arduamente,
que mantém o silêncio quando todos falam e que carrega no olhar uma esperança que pouca gente consegue ver. A face dela acabou de surgir na sua mente, não foi? Essa pessoa precisa ouvir o que foi dito aqui. Envie isto como uma entrega, como uma missão de cuidado, porque ela também está no tempo da colheita. Não tenha pressa ao escrever. Você não é mais o mesmo. Sinta o peso das suas responsabilidades sendo substituído pelo alívio de quem finalmente compreendeu a sua verdadeira função. O que você viveu até aqui não foi um desperdício de tempo, nem uma sequência de erros que precisam de justificativa. Foi uma forja. Cada momento em que você sentiu que estava perdendo o chão foi, na verdade, um passo em direção ao centro de quem você realmente é. E se alguém em sua vida estiver passando exatamente pelo mesmo deserto que você atravessou, alguém que ainda mantém o olhar baixo, alguém que se esconde em uma rotina que não lhe pertence e alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, não guarde esta palavra apenas para si. Não se trata de marketing, nem de persuasão. Trata-se de cuidado. Trata-se de reconhecer que a mesma mão que lhe tirou do labirinto está usando você para indicar a saída a outro. Existe uma pessoa, um rosto específico que você conhece e que carrega uma exaustão que ninguém mais percebe. Essa pessoa não precisa de conselhos, nem de julgamentos, nem de palavras vazias. Ela precisa do que você acabou de receber. Faça com que esta entrega seja a sua forma de honrar o caminho que você mesmo trilhou. E agora, antes que este momento se encerre, eu lhe peço que faça a última declaração. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não tenha pressa ao escrever. Você não é mais o mesmo. Direcione agora o seu olhar para o horizonte do que está por vir, consciente de que você não caminha sozinho. Right now, all across the world, milhares de outras pessoas, neste mesmo fuso horário ou no outro lado do planeta, estão recebendo esta mesma confirmação, sentindo este mesmo alívio e reconhecendo esta mesma verdade. Você faz parte de um mover silencioso, uma rede invisível de corações que decidiram parar de tentar provar o seu valor e começaram a viver a partir da plenitude do seu propósito. Não é um movimento que faz barulho nas praças públicas, não é algo que busca a validação das massas. É um movimento profundo, constante e irresistível, feito de pessoas que, como você, passaram pelo teste do silêncio e saíram do outro lado com a clareza de quem sabe exatamente a quem pertencem. Esta é a sua tribo. Este é o seu tempo, e esta é a sua hora de caminhar com a cabeça erguida. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.